Olá pessoal, meu nome é Gustavo Montejoca. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o Azure, o portal Azure Preview. Esse portal Azure Preview ele vai substituir o portal antigo que a gente está acostumado, né, esse portal aqui, que é o portal tradicional do Microsoft Windows Azure. Ele vai vir com essa versão, sempre que a gente entra no portal do Azure, ele vem já com a versão Preview. E a gente vê que ele está agora já entrando muito no formato que aconteceu em algumas demonstrações, principalmente no Microsoft Ignite, no Microsoft Insights também, onde já começa a aparecer aqui alguns recursos. É importante a gente ressaltar que esse vai ser o portal que vai ficar disponível quando a Microsoft lançar o Azure Stack, que é a versão de nuvem privada que a gente vai poder instalar dentro do nosso ambiente. Hoje a gente tem disponível o Azure Pack, que tem justamente esse portal aqui, mas a nova versão ela já vai vir nesse novo formato e tem algumas mudanças importantes que eu quero mostrar para vocês hoje. Primeiro delas, a gente consegue fazer uma série de customizações. Então, quero mostrar primeiro aqui, ó. Vejam que aqui eu tenho o botão de customização. Eu posso selecionar, por exemplo, o idioma. Eu tenho aqui, por exemplo, o português Brasil. Eu prefiro o inglês, então eu deixo aqui em inglês. Eu posso customizar uma série de formatos. Eu posso, por exemplo, colocar aqui todo ele preto ou todo ele em azul. Eu gosto desse formato aqui, que tem o menu em preto e a tela de fundo em azul, então eu mantenho esse formato, né? Posso, enfim, modificar uma série de outros comandos e descartar tudo e modificar, voltar para a versão anterior. Tá? Eu consigo organizar meus tiles, então uma das coisas legais nesse portal aqui é que eu posso, por exemplo, adicionar máquinas virtuais, posso adicionar uma série de recursos que eu queira ter acesso rápido sempre que eu vou, então posso estender. Então, à medida que a gente tem uma tela maior, a gente pode estender ainda mais essa tela para colocar mais tiles e aí completar os nossos recursos. E um dos pontos importantes, uma das grandes diferenças do portal antigo, né, e desse novo modelo, novo preview, é o uso de resource groups. O que é um resource group? O resource group ele é um container de recursos. A gente cria, por exemplo, um resource group para uma determinada aplicação. Então, quando a gente cria um resource group, deixa eu mostrar aqui esse que eu já criei, que já nesse formato novo, ele vai fazer o que? Ele vai agregar, ele vai juntar todos os recursos que foram utilizados para essa aplicação, para esse resource group mesmo que eu estou criando, para que eu possa então visualizar estatísticas, dados, controlar acesso a cada um desses recursos. Vejam aqui que eu tenho, ó, por exemplo, o serviço de storage, tenho máquina virtual, a placa de rede. Então, quer dizer, tudo isso está agregado dentro desse grupo e aqui eu posso então fazer meus testes. Esse aqui é um ambiente de laboratório que tem essa máquina virtual e todos esses recursos, ok? Então, agora o que eu quero mostrar para vocês? A gente, quando utiliza o portal antigo para criar um recurso, ele vai aqui, cada vez que a gente cria, por exemplo, uma máquina virtual, ele cria aqui é, um novo resource group com dois serviços, a própria máquina virtual e o serviço de nuvem. Se a gente vem aqui no portal antigo do Azure, a gente consegue visualizar o quê? A máquina virtual, então está aqui ó, essa minha máquina virtual, e o serviço de nuvem. Então o que eu quero mostrar para vocês? Como que a gente pode, a partir dessa versão antiga, já movimentar essas máquinas para dentro de um resource group? Então eu tenho aqui, deixa eu mostrar. Bom, criar um resource group é muito fácil, né? Vamos vir aqui primeiro, a gente clica aqui no botão Add, né? Vou criar aqui um resource group, então demo, né? Eu seleciono aqui qual é a minha assinatura, então isso já é uma das grandes vantagens. Nesse momento eu seleciono qual assinatura que eu vou utilizar para criar esse resource group e a localização. Ok? Então aqui eu tenho as localizações. Toda vez que eu criar já os novos recursos dentro desse resource group, ele já vai colocar naquela localização e vai agregar com aqueles outros serviços, serviços de rede, subredes, serviços de storage que eu estou utilizando para esse resource group. Vou colocar aqui no Brasil mesmo, clico em Create, não quero colocar o PIN. Pronto, então está criado o meu novo resource group. O que eu quero fazer? Eu quero movimentar essas máquinas virtuais aqui para dentro desse resource group, ó, Ops Manager, que eu criei anteriormente. Então está aqui, né, eu já tenho aqui duas máquinas virtuais e dois serviços de nuvem. Percebam que se eu movimento uma máquina virtual para dentro desse resource group, ela continua aparecendo no portal antigo, porque é essa máquina virtual clássica, ela está marcada, se a gente, agora, deixa eu mudar aqui para o PowerShell, quando a gente vem aqui e chama, antes de mais nada, quando a gente vai trabalhar com Resource Group, a gente tem que primeiro mudar o modo do Azure para o Azure Resource Manager, o ARM. Tá? Então deixa eu rodar esse semi-delete, pronto. Então eu estou agora nesse modo ARM. O que acontece? Deixa eu selecionar aqui, deixa eu rodar esse semi-delete.
E aqui a gente consegue visualizar as informações dos recursos que eu possuo. Vejam aqui, ó, que eu tenho dois tipos de recurso. Ó, eu tenho aqui, ó, é, máquina virtual, virtual machine, e domain, que é o serviço de nuvem dela. E ela aqui está marcada, ó, Microsoft.Classic Compute. Então isso a gente não tem como mudar uma máquina virtual, a menos que a gente salve o disco, delete ela e recrie novamente já com aquele disco, né? Esse é um trabalho que talvez não valha a pena. Mas mover ela de resource group é bastante simples. Então aqui eu consigo tanto listar os meus recursos, eu consigo listar os meus resource groups também. Deixa eu rodar esse semi-delete, né? Então vejam, aqui eu tenho uma série de resource groups, né, que ele está me mostrando. Eu agora vou fazer o que? Eu quero movimentar a máquina DC02. Tá? Então, deixa eu, antes de mais nada, rodar ela aqui. Ó. Quando eu rodo esse semi-delete, o que ele traz? Ele traz tanto o serviço de nuvem quanto a máquina virtual. Eu preciso movimentar os dois juntos. Eu não posso movimentar primeiro o serviço de nuvem, depois a máquina virtual. Se eu fizer isso, vai dar erro. Então, quando eu rodo esse semi-delete aqui, eu estou, na realidade, já chamando, né? Já estou carregando esses dois recursos ao mesmo tempo. E aí eu dou um pipe e seleciono aqui o semi-delete Move Azure Resource. Aqui eu já especifico o destino, né, que é aquele meu novo serviço de nuvem, desculpa, meu novo Resource Group, GM9-Ops Manager. Então deixa eu rodar esse semi-delete aqui. Ele vai pedir uma confirmação. Ó, você tem certeza que quer movimentar, né, esses dois recursos para dentro desse resource group? Vejam que a assinatura subscription é o mesmo, né? Então eu vou dar um yes. Esse processo leva cerca de 2 minutos. Eu vou agora movimentar o vídeo para frente, né, para que a gente não fique aqui perdendo esse tempo. A movimentação então ocorreu com sucesso. A gente pode ver aqui. Então agora vamos retornar aqui no portal do Azure. Deixa eu fazer aqui um F5, né? Deixa eu dar um refresh nessa opção. Vamos voltar aqui no meu novo Resource Group. Então, ó, a minha máquina virtual GM9-DC02, tanto a máquina virtual quanto o serviço de nuvem foram movimentados para cá. Como se trata de um serviço de nuvem de uma máquina virtual clássica, ela aparece aqui normalmente no meu portal antigo. Então vocês não precisam se preocupar. Ah, Gustavo, não ainda estou muito familiarizado com esse portal novo. Eu prefiro ainda visualizar minha máquina virtual no portal antigo. Não tem problema. Mas uma das coisas o motivo desse vídeo é justamente já encorajar você a começar a utilizar esse portal novo, porque ele é o portal que a gente vai utilizar já nas novas versões do Azure Stack e no próprio Windows Azure, à medida que aquele portal antigo for descontinuado. E quando a gente adicionar novos recursos, a gente pode tanto diretamente no Resource Group, então quando eu venho aqui e clico em Add, ele me pergunta ó, qual tipo de recurso eu quero selecionar. Então aqui eu tenho ó, vários recursos, ó, tenho aqui as máquinas, tem, enfim, BStalk Server, CentOS, né, então máquinas Linux. Mas pô, não tem tudo, então eu clico aqui, Load More, ele vai carregar ó, MySQL Database, enfim, aqui ó, servidores Oracle. Então eu consigo já, dentro do próprio Resource Group, adicionar novos recursos sem precisar adicionar recursos manualmente. Mas eu também posso vir aqui clicar em New. Ele vai me trazer uma série de informações, então vou aqui adicionar uma nova máquina virtual. Ele mostra aqui os tipos, vou selecionar aqui um Oracle Database, né, só para a gente ter aqui um exemplo. E aqui eu tenho ó, dois modos. Modo clássico, se eu selecionar essa opção, ele vai criar uma máquina virtual clássica que vai aparecer no portal antigo, ou utilizando já o Resource Manager, ok? Quando eu crio com o Resource Manager, eu vou aqui em Create. O que vai acontecer? Ele vai me pedir as mesmas informações, ó, o nome da máquina, né, o usuário, a senha, e aqui eu posso selecionar tanto a minha assinatura, que eu vou utilizar aqui a plataforma MSDN, e eu posso também selecionar ou criar um Resource Group novo, ou selecionar um existente. Então eu clico aqui num existente, tá vendo que eu tenho aqui o meu Resource Group, então GM9-Ops Manager, já posso adicionar essa máquina dentro desse Resource Group, ele já vai inclusive colocar aqui o location sul do Brasil, ok? Então era esse o objetivo dessa apresentação, era mostrar para vocês como que a gente pode utilizar esse novo portal, o novo portal do Microsoft Azure. É um portal muito mais amigável, à medida que a gente for começar a se familiarizar com ele, a gente vai preferir utilizar ele ao invés de utilizar a versão antiga. Espero que vocês gostem do vídeo, meu nome é Gustavo Montes Joca e até a próxima.